Estamos de volta com a quarta rodada aqui na Itália. Depois de sobreviver a um desastre de Gambito do Elefante, que deveríamos ter perdido, fomos pareados contra um saboroso adversário de 2100 e felizmente ficamos com as peças brancas. Então jogamos nosso querido sistema Londres, e ele sabia o que estava fazendo. Após as travessuras com o espremedor de cavalos, ele inicia o esquema ODC. E a melhor maneira, como já dissemos 1 bilhão de vezes, é jogar E4. Mas, por algum motivo bobo, eu gosto de jogar desse jeito duvidoso, empurrando só um peão e deixando ele fazer suas travessuras. E de novo, o melhor lance pelo lado das pretas que Eric Rosen já jogou contra a gente umas 2 ou 3 vezes. Todos os vovôs, grandes bobões, todo mundo sugere colocar o espremedor ali. Nos força a avançar esse peão F desajeitado e depois só volta. Esse é o caminho. E Fizzy diz que as pretas estão melhores. Siga seu dia e use o espremedor. Por algum motivo bobo, a gente se sentia um pouco sofisticado. Fomos de G. O relógio tic-tac não funciona. O tabuleiro DGT estava bugado e os cronômetros não contam. Vida triste. Mas, como sempre, em toda rodada desse torneio, a gente sempre chega tipo 5, 10 até 15 minutos atrasado porque estamos ocupados comendo sorvete. Sorvete é fundamental. Seguimos em frente, depois buscamos o espremedor e pulamos com o cavalinho. Assim é a vida londrina que valorizamos. E agora jogamos o lance que ninguém espera. Bom Cláudio com o rei. Eu me lembro quando joguei o rei aqui, ele olhou para o meu rosto e ficou tipo, o que você está fazendo, cara? Como você pode jogar um lance assim? O cara pensou ser um caru, mas não era. Fish gosta de jogar de pretas porque é o tipo de abertura que usamos. Só jogamos aberturas ruins e vencemos. É assim que fazemos. Buscamos algum ataque interessante. O cara quer pegar o bispo, mas meio que quer que a gente avance para ele capturar isso com algum tipo de tempo grátis. Enfim, gordinho vai lá. A gente salva nosso peão bom. Aí a gente fala chute com o cavalinho e ele pode dizer que tem uma vantagem de suquinho emparelhado, mas ele nunca pode rocar curto porque a gente vai passar por cima dele. Ele vai lá tentando criar algum tipo de ação na coluna C. Não sabíamos o que fazer, pois não podemos ir para a borda tentando colocar o G em G, já que ele vai lá e diz que não tem G para a gente. Por isso precisamos cronometrar esses avanços de peão. Se eu for na diagonal, ele fica aqui e já está -2. Então jogamos a torre aqui, esperando e dizendo, vou empurrar em algum lugar. E agora aqui eu realmente estava considerando ir com tudo, tipo, dane-se, mas infelizmente isso não funciona porque ele tem essa ideia insana de ir para a borda e depois do avanço o cavalo vai ficar aqui e vai ser um pesadelo. Infelizmente não fizemos nada disso, só alinhamos o gordão assim com um plano simples, colocar e trocar o espremedor, pular com o cavalo e ao avançar ele não pode pular porque cobrimos. Preparamos isso e seguimos o dia. Ele planeja uma jogada pelo lado da dama, avançar, capturar e expulsar o cavalo e ganhar o peão. Poderíamos ter enrolado mais, primeiro expulsando esse aqui e talvez salvando o peão, mas dissemos, tem que arriscar para petiscar. Deixa ele avançar, não ligamos, podemos recuar e ele não pode capturar esse porque a gente recupera aqui, então é uma troca. Aparentemente, é uma bagunça total, estamos ganhando. O desenvolvimento dele não avança, enquanto nossos peões avançam. Mas, de alguma forma, eu não consegui descobrir como derrubá-lo. Ele nos ofereceu uma troca que você nunca teve interesse em fazer. Ele nos ofereceu uma troca que nunca tivemos interesse em fazer e aqui ele acabou se complicando. O problema nessa posição é que só existe um lance que nos dá vantagem, e não é um lance trivial. E o jeito esse é o jeito de sacrificar a dama gordinha. Ele pega o bolo, você pega a torre, você pega o biscoito, você pega tudo na sua vida. É loucura. E o que você pode fazer? Ele captura aqui e então você pode simplesmente capturar aqui. Sua rainha está dentro, o peão está dentro, a torre está dentro, está todo mundo dentro. Tipo, se eu tivesse encontrado esse lance, teria sido uma verdadeira aula magistral de Londres, mas meu cérebro não conseguiu enxergar esse lance. E eu fico meio triste por não ter visto isso. É, vida triste. A gente foi pelo caminho normal, ou seja, capturar e simplesmente voltar e perdemos toda a nossa vantagem. Volta para a igualdade. Basta um lance errado e a gente chora feito um bebê chorão. E agora, nessa posição, eu simplesmente não gostei mais da minha posição. Porque eu sinto que nos últimos 3 lances a gente foi com a dama para cá, dama para lá, dama para cá, dama para lá e não fez nenhum progresso. Ao se livrar do peão, ele trouxe o cavalo para o jogo, preparando para levar o rei, entrar, tomar o centro e dominar. Joguei a torre aqui para trocar e simplificar, mas tive dificuldade em achar um bom plano.
Entramos em pânico, trocamos a peça pesada achando que conseguiríamos algo na sétima fileira, mas fomos para a sexta. Ele preferiu esse caminho dizendo que após as trocas ganharia um peão, nós outro e o jogo seguiria com material igual. Então avançou com o cavalo. Trazemos o rei para mostrar que não se captura isso com cheque. Quando volto, ele dá o cheque. Não faz besteira, isso não é nada. A gente vai ganhar essa, a gente vai ganhar essa, mas é só um empate. Ele, mesmo para tentar o empate perpétuo, o que ele poderia ter tentado tecnicamente era talvez capturar por aqui. A gente captura aqui, ele tenta alguma jogada, é cheque, ele se esconde ali. É empate, mas ele tem um peão a mais e pode avançar ou tentar. Como ele tinha menos de 30 segundos, aceitou o empate. Empatamos com outro adversário de rating alto. A gente podia ter encontrado o lance, era assim que quase conseguimos. Uma ótima chance de sacrificar a dama foi perdida. O que poderia ser uma vitória brilhante virou apenas um jogo de 93 a 93%. E o que a gente pode dizer, né? Outro empate, o cara tá virando artista ou o quê? Pega um livro de colorir, cara, desenha umas maçãs. O que a gente tá fazendo empatando no xadrez? Mas é isso aí.